Olá, esse aqui é o curso de controle da Androids. A gente está na quarta aula. É, Essa aqui é a primeira aula. Na verdade, essa aqui eu tô gravando fora de ordem. Essa aqui é a primeira aula que eu tô gravando. É, e a gente pretende colocar esse curso na internet, no YouTube depois, e aí ficar. E aos poucos colocando as aulas, né? As outras aulas que faltam, né? A gente está começando aqui na quarta aula porque geralmente a gente dá esse curso para a equipe presencialmente. Só que, infelizmente, teve a quarentena do corona e a gente acabou não conseguindo terminar ou dar continuidade no curso, né? Então, por isso que eu tô gravando e deixando ele disponível para o pessoal desse ano poder usar, né? E aí, por isso que começou nessa quarta, né? Fica um pouquinho estranho, mas felizmente vai ser assim, né? Depois a gente grava o que já passou para colocar, né? E aqui a quarta aula, ela já vai começar meio no meio do caminho. Ela fala sobre sistemas de primeira ordem. É aqui que a gente começa o controle mesmo. Sistema de primeira ordem, sistema de segunda ordem e na terceira parte vai ser o projeto de um controlador. É uma introdução, né? As aulas que já passaram foram a primeira, que foi uma aula introdutória, que teve um pouquinho assim, alguns conceitos de controle e MATLAB. A segunda aula, que foi uma aula de modelagem. A terceira aula, que foi uma aula de transformada de Laplace. Pode ser que a ordem esteja trocada aí entre a terceira e a segunda, eu não lembro direito, mas é mais ou menos isso, né? E aí aqui que ia começar a parte, os sistemas, as funções de transferência, sistemas de primeira ordem e segunda ordem e assim por diante, né? E começar a parte de projeto de controlador. Tá, então, como eu já falei, esse vídeo está dividido e aqui nessa parte já, como tá o título ali em cima, é sistemas de primeira ordem. E aí, o que são os sistemas de primeira ordem e por que a gente faz essa divisão, né? Qualquer coisa que seja dinâmica, né, qualquer sistema, ele vai se comportar de uma infinidade de jeitos, né? Os sistemas na vida real da natureza, eles não se comportam todos bonitinhos, né? Eles vão como eu disse, vão ter uma infinidade de comportamentos e a gente vai tentar descrevê-los matematicamente, né? E quanto mais simples for esse sistema, né, quanto mais simples for a descrição desse sistema, mais fácil fica para a gente trabalhar. Isso vai ser sempre verdade na vida real? Não, mas às vezes a gente consegue fazer algumas aproximações e trabalhar com eles assim, e aí, no caso, quando o sistema for extremamente complexo e não der para ser simplificado, e a gente vai ter que ficar daquele jeito, né? Mas aqui a gente está vendo o controle clássico e a parte bem inicial de controle, né? A parte seria como se fosse um equivalente a um curso, primeiro curso, né? Curso introdutório de controle para graduação, com algumas diferenças, um pouco mais corrido. As deduções elas vão ser um pouquinho simplificadas, né? Mas é mais para a gente poder, para o pessoal poder, o pessoal que está no ciclo básico, nos anos do curso fundamental da faculdade, conseguir ter alguma experiência e começar a se envolver mais com controle na equipe de robótica, né? Bom, então vamos lá. O que são os sistemas de primeira ordem, primeiro, né? Eles são sistemas que são o mais simples possível, são sistemas que a gente consegue equacionar ele com uma EDO de primeira ordem, que ele só vai as derivadas até a primeira derivada, né? Então, você falou assim, existe, né? Parece super simplificado, né? Mas a gente encontra vários casos aqui que a gente pode aproximar. Um que ele é assim, se a gente está no mundo elétrico, né? Eu vou fazer aqui no mundo elétrico, tem um resistor e um indutor. E aqui, opa, e aqui uma fonte de tensão. Vou colocar aqui minúsculo, V de T, ele tem uma corrente aqui I, resistor com resistência R e a indutância L aqui, né? E aí, o que a gente vai fazer aqui? Vou equacionar, eu tenho a entrada do meu sistema, né, que vai ser o meu input, ou vai ser o meu comando aqui. Tem uma entrada aqui do sistema que vai ser o que eu posso controlar.
Posso variar a tensão. Eu vou ter a cara do sistema, né, como ele é. No caso, aqui a gente vai chamar ele de planta, né? Esse vai ser uma planta bem simplificada, era só um resistor e um indutor. E o I, que vai ser a nossa saída, né? Eu tenho eu tenho um circuito aqui, que tem esse, que é formado pelo resistor, indutor e a fonte. E aí, dependendo de como eu vario a minha tensão, eu vou ter uma saída que vai ser a corrente. Tá, e aí como que eu equaciono isso, né? Eu tô pensando aqui na tensão no tempo, ela vai ser igual ao R vezes I, né, que é a tensão do resistor, mais a tensão que vai estar no indutor, que é d e dt, né, a derivada da corrente. Se eu aplicar a transformada de Laplace aqui, eu vou mudar a ordem aqui, vai ficar R, né, ela é uma constante, sai a transformada de Laplace do I de t vai ser o I de S. Aqui, eu não coloquei o t aqui, mas a gente podia ter colocado aqui, né? Só para ficar bem claro que aqui está em tempo e aqui eu estou passando por domínio S. Mais L, aqui a transformada de Laplace da derivada vai ficar S vezes o I de S, né? Vai ficar menos também o I zero de S, mas a gente vai considerar que no momento inicial a corrente era nula, né? Então não vai ter nenhuma parcela aqui, nenhuma constante. Vezes V de S, tá? Eu não vou carregar esse de S aqui para frente, eu vou deixar ele aqui assim, só para ficar mais fácil. Se eu isolar a minha entrada aqui desse lado, na verdade eu vou colocar o S aqui. S. Se eu isolar ela e eu vou passar aqui dividindo a entrada também, V de S. Estou querendo saber aqui a razão entre a entrada, né, e a saída. Desculpa, a entrada aqui, que é o V, e a saída, que é o I. Aí aqui vai ficar 1 em cima, né, e vai ficar L de S mais E. Essa equação aqui, né, é uma equação... que ela descreve o comportamento daquele sistema, né? Ela dá o comportamento dele, ela mostra qual que é a razão entre a saída e a entrada. A gente chama esse tipo de equação de função de transferência. É muito difícil desenhar nessa luzinha, tá bem feio, mas tudo bem. Espero que dê pra entender, se não der, tá escrito função de transferência, tá? E aí, função de transferência, ela sempre descreve, como eu já falei, a relação entre a entrada e a saída do sistema, né? E todo tipo de funções que tem essa cara aqui, não importa qual que seja a ordem da função de transferência ou quão complexa ela seja, ela vai chamar função de transferência, tá? Ela mostra o comportamento da planta, que no caso é o nosso circuitinho. E aí, vou colocar aqui só pra dar pra ver como isso é bem genérico, assim, como um sistema de primeira ordem, ele fica bem genérico, assim, todos são muito parecidos. Eu vou colocar aqui agora no domínio mecânico. Então eu vou colocar aqui um bloquinho de massa M e um amortecedor de constante B, tá? Vou aplicar aqui uma força. Essa força aqui, força de tempo, vai ser 0 no início, né? E aqui tem o meu deslocamento. X
de T. Então, esse aqui vai ser um sistema de primeira ordem no domínio mecânico, né? Na verdade, eu vou colocar aqui, para ficar de primeira ordem, né? Assim não tá certo, vai ser x ponto, tá? Eu vou escrever na velocidade, né? Então, eu vou ficar aqui, tá? V de T. Ficou bem ruim, porque aqui tem V e aqui tem V, vai ficar meio parecido, mas são Vs diferentes. Desculpa. Para um sistema, então agora a equação dele vai ficar massa vezes aceleração, né? A aceleração é a derivada da velocidade, mais B vezes, B vezes V de tempo, vai ser igual a força que eu apliquei. Peraí, vou botar o F minúsculo para não confundir. Então, aqui, você vê que eu tenho a mesma cara do sistema, né? Aqui eu tenho minha entrada do comando, né? O meu input. Tenho essa aqui que é a saída, que eu estou querendo ver, estado, né? Tem vários nomes, né? E tem a característica aqui do sistema que é, no caso, chamada planta. Se eu passar aqui se eu passar a transformada de Laplace aqui, vai ficar massa vezes o V ponto, né? Vai sair o S, que é a derivada, vezes V de S, mais P vezes V de S é igual a força, transformada de Laplace da força, de S, na fusão. Então, da mesma forma aqui, a gente pode ter a relação entre a saída V e a entrada F de força. Tem essa que ficou assim e tem essa que ficou assim, desculpa. Vai ficar aqui massa vezes S mais B, né? Da mesma forma, isso aqui é a função de transferência dele, você vê, elas duas têm a mesma cara, né? Então, a gente está descrevendo dois sistemas que são completamente diferentes, né? Um é um circuito elétrico com resistor e um indutor, e o outro uma coisa mecânica, né? Por exemplo, aquele amortecedorzinho de porta, né? Não sei se alguém tem aqui, pelo menos na minha porta-cozinha tem um amortecedor, né? Quando você puxa, ela vai subindo aqui e ela vai ter um amortecedor. Então aquilo é um sistema de primeira ordem. Ou aqueles de porta também, aquelas portas de indústria, né? Que elas fecham meio devagar, elas têm um amortecedorzinho também. Isso é uma massa amortecedor. São dois sistemas que existem na vida real. E são de primeira ordem, né? Então, os dois eles têm mais ou menos a mesma cara, né? Fica interessante, né? A gente tratar eles de forma igual. Por que isso é bom? Se a gente tiver, não importa qual sistema, mecânico, elétrico, químico, qualquer coisa, a gente consegue descrever eles, todos os sistemas, se eles forem de primeira ordem, eles vão ter o mesmo comportamento. Então, por que a gente ia ter uma teoria de controle para cada um, né? A gente vai fazer a gente tenta deixar essa cara das equações o mais genérico possível para estudar a resposta delas, diferentes entradas de controle, de comando, e ver qual que é o comportamento do sistema para elas. Isso facilita muito a nossa vida. A gente não vai precisar de várias teorias, uma física para cada coisa, tudo igual. Tudo é só matemática, né? Então, se eu dividir aqui por M, aqui no caso, se eu dividir por L, vão ficar os dois com uma mesma cara, né? Que vai ficar... E aqui eu já vou começar a escrever ali com os termos mais comuns de controle, né? A saída vai ser o C de S. Não sei porque é C. A entrada vai ser o R de S, né? O R de referência. Esse eu sei, entendeu? No caso aqui, ó, nesse eu fiquei com 1 sobre M e no outro 1 sobre L. Nos dois casos são uma constante. Vou chamá-la de K.
E aqui, vou ficar 1, né? Vezes S. Os dois... mais uma outra constante, né? Eu vou chamar aqui, do jeito que eu dividir, vai ficar aqui 1 sobre tal, né? Eu posso também, de uma forma análoga, né? Dividir... Na verdade, eu posso dividir aqui os dois, esse aqui por P, né? Deixar um separado, aí vai ficar diferente, né? Uma forma análoga aqui, não são iguais, né? Um outro casinho qualquer. Aqui, tal S, mais 1, tá? E aí, essa aqui é a função de transferência do sistema de primeira ordem, tá? E agora a gente vai ver qual que é o comportamento dele frente a algumas entradas. Tá, aqui eu vou copiar aqui de novo aquela equação, né? Então vai ficar C de S dividido por R de S. O meu C maiúsculo é igual ao minúsculo, tá? Desculpa. Aqui vai ficar K. Eu vou colocar aqui tal vezes S mais 1, tá? E aí eu quero estudar qual comportamento, como eu disse, eu quero estudar o comportamento dele frente a entradas. E aí uma entrada que é bastante famosa, bastante utilizada no controle, é a entrada degrau. Que é a entrada degrau, né? Aqui. Vou fazer... Antes de algum determinado momento, que é o momento que ela vai transicionar, ela vai ser nulo. E aí, a partir de certo ponto, ela vai ser constante. Isso aqui é uma reta. Aqui eu vou colocar ela uma constante igual a 1, tá? Aqui, tempo, né? Então, ela vai ser R de T igual a 1 para T maior ou igual a 0, né? Para T menor ou igual a 0, ela vai ser 1. A transformada de Laplace dela é R de S é igual a 1 sobre S, né? A transformada da constante é 1 sobre S, né? Então, eu posso substituir isso aqui nesse carinha aqui, né? O que eu vou ter daqui? Eu vou ter C de S, vai ser, vou passar o R pra lá, né? 1 sobre S pra lá, vai ficar 1 sobre S vezes K. Opa. Então, S mais 1, né? E se a gente quiser saber o que isso aqui significa no tempo, a gente pode fazer a transformada inversa de Laplace, né? Mas para fazer a transformada inversa de Laplace, a gente tem que separar ele fica mais fácil a gente separar em fraçõezinhas menores para a gente poder usar a tabela da transformada, né? Como foi dado na última aula. Então, aqui vou separar em duas frações que estão aqui. Uma vai ser o denominador S, o outro tal S mais 1, né? E aqui eu vou multiplicar, vou colocar alguma coisa aqui em cima pra ficar, pra dar o K, né? Então, o que tiver aqui, por exemplo, eu vou botar aqui um A, assim, aqui. O que tiver aqui vai ser multiplicado por tal S mais 1, né? E aqui eu vou botar um B. Só fazendo aqui uma colinha, né? Vai ficar A vezes tal S mais A. E ali do outro lado vai ficar B vezes S. Isso aqui vai ter que dar K, né? O único lugar aqui que a gente tem uma constante é esse aqui. Daqui a gente tira que o A vai ser igual a K. E não tem nada além... Não tem nada com S na resposta, né? A gente vai ter A tal S mais B vezes S vai ser igual a 0, né? Vou cortar aqui o S. O A é igual a K
E então a gente tira aqui que o B ele vai ser igual a menos k tal, né? Então, substituindo... Perdi o mouse. Substituindo ali em cima, a gente vai ter que ser de S, ele vai ser igual a K sobre S menos K tal sobre tal S mais 1, tá? E aí a gente aplicando aqui a transformada de Laplace inversa, né? Esse pedaço aqui, ele vai ser uma constante, então a gente vai ter C de tempo, esse é um C minúsculo, C de tempo vai ser K, isso é uma constante, menos K vezes E elevado a menos T dividido por tal, tá? Se tiver dúvida, olha só numa tabelinha de transformada de Laplace que vai ter essa resposta aqui, né? Então, e aí o que a gente tem aqui? Nessa solução aqui, né? Essa solução aqui vai ser a resposta do sistema de primeira ordem para uma entrada de grau. Se a gente for olhar como que ela é formada, ela tem uma constante. Tem uma constante aqui. Peraí. Só fazer aqui. Ela vai ter aqui, ó. Opa. Aqui ela vai ser igual a K. E aí aqui ela vai ter uma parcela. Esse pedaço aqui vai ter uma parcela que ela tá multiplicada K vezes E elevado a alguma coisa negativa, né? Só fazer uma outra colinha aqui, né? O que isso aqui quer dizer? Vou pegar só essa parte aqui, K vezes E elevado a menos T sobre tal, né? Sem o menos, só pra ficar mais fácil, né? Quando o tempo é igual a zero, aí o E elevado a zero vai ser 1, então vai dar K. E aí quando o tempo tende a infinito, ele vai tender a zero. Tá? Veja que tá bom. E aqui, ó, ele vai estar sempre maior que essa curva aqui, que vai ter o coeficiente dessa curva vai ser K sobre tal, menos K sobre tal, né? Isso aqui é fácil, eu não vou mostrar aqui, mas é fácil de provar pela derivada, né? Se você derivar essa curva aqui, essa equação aqui, K e a menos T sobre tal, né? Se você derivar ela, você vai ter menos K sobre tal. Eu vou acabar provando. Né? Menos T sobre tal, né? Então, no ponto de T igual a zero, ela vai ter essa derivada aqui. E aí sempre isso aqui vai ser cada vez menor, né? Então vai ser negativo, o modo vai ser cada vez menor, então ela vai sempre com a derivada vindo pra cá, né? Ela tá acima dessa curva aqui. Então vamos desenhar aqui ela, né? Aqui a gente tem essa curva, que vai ser K sobre tal, né? Ela negativa ali, como eu tô multiplicando por menos 1, vai ficar positivo aqui. Opa! Aqui vai ser tal. E aí a gente vai ter K menos isso, né? K menos K vai ser zero, vai começar aqui e aquele pedaço vai tendendo a zero cada vez mais. Então ela vai vindo pra cá, tá? Então, o que acontece nesse sistema de primeira ordem? Ela começa nula, vai subindo devagar, encostando cada vez mais no K, que é o valor do ganho ali, né? Do ganho da função de transferência. No caso, eu botei um input igual a 1, né? Se eu tivesse feito um input igual a 10, aí eu multiplicar ali por 10, ia ser a mesma coisa. É fácil de mostrar depois, se vocês quiserem, né?
E aí aqui também tem outra propriedadezinha dela. Eu vou botar aqui. Esse aqui eu vou colar. Aqui, ó, 63,2%, né? Mais ou menos 63%. Aqui, 86,5%. Aqui, 95% aproximadamente, né? Então aqui, 2 tal. 3 tal, né? Então o que mais a gente tira aqui? A quantidade de tal aqui, né? 1, 2, 3 tal, vai sempre mostrar quanto que ele subiu, quanto que ele já tá próximo, assim, quanto ele já consumiu ali da entrada, né? Então se tiver 2 tal, ele vai ter subido 86,5% do quanto ele vai subir ainda, aí 90, com 3 tal, 95%, e cada vez mais chegando perto do input, né? E aí o que isso significa? Que o tal, como eu já disse, ele é a constante de tempo, né? Então ele rege o quão demorado vai ser, ou quão rápido vai ser a resposta do sistema, né? Um sistema que ele tiver uma constante de tempo pequenininha, né, um tal pequeno, ele vai ser um sistema muito mais rápido, né? Essa curva aqui toda que eu desenhei ali, ela vai estar mais achatada pro lado, ela vai ser a subida vai ser bem mais íngreme, né? E se o tal for grande, ele tiver uma constante de tempo bastante longa, bastante grande, ele vai ter uma subida também bastante longa, ele vai ser um sistema muito mais lento, né? Isso aí não importa para qual que seja a equação, né? No sistema mecânico, o tal foi a massa dividido pelo B, né? E no sistema elétrico foi o L dividido pelo R, né? Então, quanto maior for a indutância de um sistema, ou então quanto maior for a massa, mais lento vai ser esse sistema, né? Então, um sistema com uma indutância alta, ele tem uma inércia alta, né? Você vai colocar uma tensão ali, ele vai demorar para subir a corrente, né? E a mesma coisa para o sistema mecânico. Você vai colocar uma força, se colocar a mesma força em 2, o que tiver a massa menor, ele vai demorar mais para chegar numa certa velocidade, né? Numa certa aceleração. Ele acelera mais lento, né? Porque ele tem uma inércia bem mais alta. Então a gente consegue tirar esse tipo de informação só sabendo como que é a resposta de um sistema de primeira ordem para entrada de grau. Se tivesse um outro sistema meio esquisito aqui, mas a gente conseguisse equacionar ele dessa mesma forma, a gente também conseguiria tirar as mesmas ideias a partir dele, né? E aí, era só isso que eu tinha para falar do sistema de primeira ordem, né? Fica como exercício de casa fazer esse mesmo processo que eu fiz, né? Essa mesma dedução, só que aqui para uma entrada rampa, né? Então, um R de T igual a T ou alguma constante vezes T, né? Alguma entrada rampa, tá? E aí a transformada é só olhar qual que é a transformada dela de Laplace, mas em tabelinha, mas saibam que a Laplace dela é 1 sobre S ao quadrado, tá? Isso aqui T maior que 0. T maior ou igual a 0, tá? E fazer isso aqui para o sistema de primeira ordem. Aí a próxima parte da aula vai ser sobre sistemas de segunda ordem.